O nosso vídeo de hoje conversa com o Dr. Ricardo Akiba. Ele é coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo. Conversa com a gente a respeito de hemorroidas. Hemorroidas, uma doença muito delicada que incomoda muitas pessoas. A gente tem o prazer de conversar sobre esse assunto com o Dr. Ricardo Akiba. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Imagina, para mim é um prazer estar aqui hoje para poder esclarecer sobre esse tema tão comum, né? E tão importante, né, doutor? Muito importante, que muitas vezes aflige as pessoas e, por uma questão de vergonha, acaba não sendo corretamente analisado e tratado, mas que com a abertura desse espaço, de repente a gente pode tirar um pouquinho desses tabus, né, e poder orientar melhor a população que está assistindo aqui a gente. Muito bem, é esse o nosso objetivo mesmo. O que a gente deseja com vocês em casa é exatamente nada de tabu. Aqui a gente fala de saúde, prevenção, conhecimento, que é muito importante. Doutor, vamos explicar o que é essa doença hemorroidas, né, quando ela acontece? A doença hemorroidária se dá por um deslizamento, uma frouxidão do plexo hemorroidário. O que seria o plexo hemorroidário? O plexo hemorroidário é como se fosse, vamos pensar como duas boiazinhas, tá? Na região do ânus, uma mais para dentro e outra na borda anal. Ok? Essas boias, elas são preenchidas por sangue, uma mistura de sangue arterial e de sangue venoso. Por isso que quando existe o sangramento das hemorroidas, ele é tão vermelho vivo. Ok? Então o que acontece? Quando nós fazemos força com o abdômen, seja para rir, para levantar um peso, para tossir, existe um aumento da pressão do sangue nessa região e isso faz com que essas boinhas estufem. Com isso, aumenta a nossa capacidade de contenção de gases e fezes líquidas, ok? Porém, com a nossa evolução, no momento que o ser humano decidiu andar sobre duas pernas, aumentou bastante a pressão que existe de forma regular nessa região. E esse regime de hipertensão faz com que esse tecido possa ir aumentando de tamanho e muitas vezes saindo para fora ou dando uma sensação de peso na região anal das pessoas que são susceptíveis a isso. É hereditário? A causa pode ser hereditária, doutor? Tem um componente genético bem marcado, sim, ok? Mas os sintomas associados à doença hemorroidária é extremamente frequente na população, justamente por causa dessa questão anatômica e de evolução do homem, né? Então, alguns estudos mostram que até 90% da população vai apresentar algum sintoma com relação até 90%, até 90%, né? Quer dizer, tem sempre alguma reação, alguma relação. Isso, um pequeno sangramento, uma sensação de peso, uma trombose esporádica, que é o entupimento desses vasinhos, né, que podem gerar uma dor importante, e cerca de 1/3 vai ter sintomas recorrentes e até aproximadamente 10% teria indicação de cirurgia. Porém, não é qualquer paciente que tem indicação que a gente opera, né? Essa indicação é muito particular do paciente e o quanto a doença traz de desconforto para o paciente. Então vamos falar dos sintomas, doutor. Perfeito. O sintoma mais comum da doença hemorroidária é sangramento. E é aquele que também assusta o paciente e faz com que ele procure o médico. Certo? O sangramento hemorroidário, ele ocorre por quê? Porque esse plexo, essas boiazinhas, elas estão mais estufadas, mais engurgitadas, que a gente chama, e o revestimento dela se torna mais fino. Então, se a pessoa tem uma evacuação mais calibrosa, mais endurecida, atrita sobre esse revestimento e pode gerar o sangramento, ok? A dor, apesar do pessoal achar que hemorroida dói, na maior parte das vezes a doença hemorroidária ela não dói, tá? O que acontece é que quando existe uma diminuição do fluxo do sangue dentro do plexo hemorroidário ou um trauma local, esse plexo hemorroidário, esse sangue ele pode formar um coágulo. E esse coágulo, que nós chamamos de trombose hemorroidária,
gera um processo inflamatório muito intenso e muito doloroso. E aí sim você tem dor associada à hemorroida. Muitas vezes, então, não precisa dor para ela efetivamente estar ali, estar presente. Mas a causa do sangue, ela é o sintoma que tem que ocorrer, é assim? É o sintoma mais frequente, ok? O que mais que a hemorroida provoca e que faz com que que a paciente perceba que tem alguma coisa errada? Sensação de estufamento, como se tivesse alguma coisa presa ali no meio do canal anal. Na hora que vai realizar a higiene, percebe que tem um prolapso, alguma coisa que se protrui para fora e às vezes pode voltar sozinha, ou às vezes pode ser necessária a manobra digital para colocar para dentro. Isso daí depende do grau de evolução da doença, tá? E esses episódios de dor, que nós consideramos como uma complicação, né? Que seria a trombose, que pode ocorrer na parte interna, gerando um desconforto importante, uma dor muitas vezes incapacitante e uma sensação que o paciente precisa ir ao banheiro, ele tenta evacuar e não consegue, que é o que a gente chama de tenesmo. O ideal seria então fazer uma realocação deles interiormente, manualmente, seria isso que o senhor está falando? A evolução da doença hemorroidária, tá? A classificação da progressão da doença hemorroidária está justamente associada ao grau de prolapso desse plexo hemorroidário, né? Quando existe essa frouxidão desse tecido de sustentação, ele vai crescendo em um formato como se fosse uma gota, ok? Que fica presa lá dentro, mas que a sua parte mais gordinha, ela fica relativamente livre e quando você faz força, ela se exterioriza. Então, uma hemorroida de primeiro grau, ela é um engurgitamento localizado que não sai para fora e a maior parte das pessoas não sabe que tem. A do segundo grau é aquela que se exterioriza, mas volta sozinha. A terceiro é necessária uma manobra digital para colocar para dentro novamente, senão ela não volta. E a de quarto grau é aquela que fica persistentemente exteriorizada. E aí só operando? A gente associa a alteração estrutural, o tamanho da hemorroida, ao desconforto do paciente, né? Eu tenho pacientes que optaram por operar hemorroidas pequenas, que tecnicamente eram de um quadro inicial a intermediário, e eu tenho pacientes que possuem hemorroidas grandes, que se exteriorizam, eles têm que reduzir, mas que convivem muito bem com isso. O que são as indicações médicas mais irrevogáveis? Aquele paciente que tem sangramento muito importante e quando existe essa trombose, esse coágulo e alguma bactéria infecta esse sangue, gerando uma infecção na região anal secundária a uma trombose. Essas duas são as indicações mais precisas, que a gente não discute muito. A gente fala para o paciente, olha, realmente agora precisa. Tá? Mas a questão fora essas duas indicações, é mais da opção do conforto do paciente, exatamente, né? Tá conseguindo levar, que aliás é o que acontece normalmente, as pessoas sofrem e vão tentando gerenciar. Vamos falar assim, para acontecer a hemorroida, o senhor falou que ela pode ser genética, vamos falar dos hábitos? Sim. O que se pode fazer para prevenir, para não chegar a isso, doutor? Além da tendência genética que nós não temos como controlar, o que gera a aceleração do desenvolvimento dessa mamila hemorroidária? A constipação. Quando você faz força com o abdômen, você está distendendo esse plexo hemorroidário, você está aumentando a quantidade de sangue nessa região e isso faz com que isso gradualmente vá aumentando de volume. Um outro costume fica muito tempo também. Exatamente. Hoje nós temos... Às vezes leva alguma coisa para ler, ou está no celular. Aquela atualização da rede social sentado no vaso. Muitas vezes você fica lá sentado naquele aro, né? E o que acontece? O aro do vaso sanitário, o objetivo dele é justamente afastar as nádegas para que você não se suje na hora da evacuação. Só que isso deixa a região anal muito exposta e a questão de forças que atuam, né, gravitacionais nessa região faz com que faz uma pressão, com que essas boiazinhas, os nossos plexos hemorroidários, fiquem túrgidos e exteriorizados. Então, realmente, pode haver uma progressão mais rápida da doença, tá?
Em relação a essa questão a higiene é muito importante, né? Nós temos o mau hábito do uso do papel higiênico. A higiene se torna muito difícil porque as fezes acabam grudando nessas irregularidades da borda anal e é necessário que você raspe muito. E esse atrito gera uma inflamação e uma piora da doença hemorroidária. Então, o ideal para quem tem ou para quem deseja prevenir, e na realidade para todos nós, seria evacuar e lavar. Doutor, uma outra relação que me chama a atenção é a da gravidez, das mulheres grávidas. A gravidez, com o crescimento do útero, existe uma compressão dos vasos, das veias, que drenam, que puxam o sangue dessa região. Como você tem a pressão arterial jogando sangue lá para a região perianal e uma dificuldade no retorno desse sangue, você tem um estado de congestão, ou seja, elas já ficam de base mais estufadinhas. E a boa parte das grávidas, das gestantes, também tem constipação. Então você junta duas situações que propiciam o aumento da doença hemorroidária. E na hora do trabalho de parto, onde existe um esforço bastante grande às vezes para conseguir expelir o bebê, né? Isso pode ocorrer e é relativamente frequente a trombose ou então a exteriorização dessas hemorroidas no momento do parto, que é bastante desagradável. Mas depois pode voltar e ficar bem? Boa parte das vezes, acabando esse regime de aumento de pressão, esse plexo hemorroidário regride, provavelmente não ao que ele era inicialmente, mas a um nível que muitas vezes não gera desconforto para a paciente. E qual a orientação para as mães grávidas, as mulheres grávidas que estão nos ouvindo agora? Na realidade, assim, você não consegue modificar esse regime de pressão. Então, nós temos que tentar melhorar a parte do funcionamento do intestino. Então, a ingesta de bastante líquido, pelo menos uns 2 litros de líquido por dia para aquelas pacientes que não têm contraindicação cardiovascular, a ingesta de uma dieta rica em fibras, né, muitas verduras, legumes, cereais, alimentos integrais, né, tudo, e de preferência uma atividade aeróbica. E a qualidade dos alimentos. Doutor, vamos falar da cirurgia hoje moderna que é a THD. Certo. Conta pra gente um pouquinho. O tratamento cirúrgico da doença hemorroidária tem várias faces, né? Você tem os tratamentos que necessitam de ressecção, né? De retirada de tecido, que são aquelas técnicas clássicas que têm uma associação, às vezes um pouco exacerbada a questão da dor pós-operatória, tá? Mas que realmente são dolorosas porque é uma região muito delicada, e técnicas de não ressectivas, que vão desde uma ligadura elástica, né, em que você estrangula o mamilo com elásticos através de um aparelhinho especial, cauterização, congelamento, técnica de infravermelho, certo? E mais o grampeamento, que retira uma quantidade de tecido significativa, mas numa altura que você não tem mais tanta sensibilidade, e o THD é uma dessas opções de técnica não ressectiva. Qual que é a vantagem do THD? Por não ter cortes, é bem menos dolorosa. Ah, sim. Ok? E ao mesmo tempo consegue resolver muito bem sintomas de sangramento e de prolapso. Ideal para aqueles pacientes que não têm grandes alterações externas, certo? Eu particularmente indico essa técnica também para pacientes mais idosos, com risco cirúrgico um pouco maior, por se tratar de um procedimento mais rápido e com menos sangramento, e inclusive pacientes que fizeram passagem de stent no coração por ter problema de coronária, ou que pacientes que têm algum problema de coagulopatia ou estão tomando algum remédio que afina o sangue e por causa dessa medicação começa a ter sangramento, muitos colegas me encaminham esses pacientes para fazer essa técnica porque ela é mais segura e eu particularmente tenho feito em pacientes em vigência de medicação para afinar o sangue, com sucesso e com baixo sangramento. Qual é a permanência hospitalar para uma cirurgia dessa, doutora? É rápido? A cirurgia do THD, ela pode ser feita em regime de day hospital. Tá? O que seria isso? O paciente interna de dia, de manhã e vai embora no final da tarde. Que maravilha. E o pós-operatório tranquilo também ou não tem aquela situação difícil de pós-operatório, doutor? O THD, muitas vezes a gente consegue fazer, por exemplo,
numa sexta-feira e o paciente retomar suas atividades na segunda. E dores muito menos, não tem? Muito menos dor. O que existe de sintoma do THD é uma sensação de que precisa ir ao banheiro. É aquele tenesmo que eu tinha conversado, que é uma sensação é um sintoma irritativo, por causa das ligaduras que a gente faz. E o paciente sente uma certa ardência, mas comparativamente bem menos dor do que a técnica clássica. Então, por que não fazer THD em todo mundo? Primeiro, porque ele não trata tão bem a parte externa e tem uma chance de retorno da doença maior do que aquela técnica clássica. Porque a gente está amarrando aquele mamilo hemorroidário e existe uma possibilidade de uma recanalização do vaso e esse mamilo voltar a crescer. É raro? É raro, mas existe. Então, no momento da indicação e da discussão com o paciente de qual vai ser o melhor tratamento para ele, tudo isso tem que ser muito bem detalhado e explicado, para que a gente poder atender as expectativas do paciente e alinhar essas expectativas, né? Porque se o paciente, caso no futuro apresente uma recorrência, não se sinta enganado, ele estava ciente que isso podia acontecer. Sim, claro, conhecendo exatamente todas as posições dos riscos, né? Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço o espaço, tá? Foi realmente um prazer, sempre que for necessário estou à disposição. Pois é, gente, a gente fica por aqui. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.